Buenas, meus queridos. Agora a gente vai entrar na parte de tela em si. Acho que hoje eu vou conseguir gravar uma penca de vídeo de deixar já programado, que a patroa tá pintando aqui uma parede em casa, então vou ficar aqui preso com os gatos no quarto, tirando o atraso. Antes de tudo, vou fazer uma coisinha. Eu já tinha subido no GitHub, eu jurava que eu tinha subido em outra aula. Tá aqui, academia de porta, tinha algum conteúdo? Não. Eu já tenho um repositório criado para o que a gente vai fazer. Eu vou adicionar git remote add origin. E vou adicionar o repositório já criado no GitHub. Ah, faltou o git init, que é começar o repositório de versionamento. Não tem muita noção de Git. Teve um vídeo de Dart que eu coloquei algumas dicas de Git, eu vou colocar o link aqui depois. Mas nada profundo não, tá? Coloquei bem básico. Vou adicionar tudo que eu tenho. Git commit -m de modify, iniciando projeto. Git push, ele sempre reclama do set upstream. Como eu sou um vagabundo e tenho medo de errar, como digitar upstream, eu prefiro que ele dê o erro e eu corrija. Vou mudar checkout -b develop, que vai ser a que a gente vai trabalhar hoje. Eu vou tentar manter um MD com alguns comentários para cada vídeo. Eu sou ruim em MD, vou tentar ir evoluindo enquanto a gente vai fazendo. É tudo setado para começar? Ainda não. Deixa eu checar se ele subiu certinho. Subiu certinho, show de bola. A gente vai começar hoje a analisar o que está sendo instanciado. Vou subir meu Pixel 6. Reduzir tudo para ele ficar o máximo visível. Vou colocar para ele rodar o projeto. Ele está no Pixel 6, tá? Nem olhei antes de apertar. Da última vez eu falei que o primeiro build é o mais lento. Aí, só queria confirmar isso antes. Ele subiu rapidinho dessa vez. Vou reduzir aqui. A gente tem um aplicativo com uma cara já de Material. Quem não consegue identificar de cara Material, como eu abri outro dia, vale a pena ver o material.dev. Oh, caraca, não é material.dev? Material Design. Ah, eu acho que é material.io. Isso. Fazer um pedido de um camarada que comentou, Willey, quanto ao tamanho da fonte. Vamos lá, vamos alterar a fonte para 16. Apply. O comentário já deve estar bem maior e, meu Deus do céu, tá gigante esse negócio. Mas é bom que vocês conseguem ver em qualquer... Melhor, conseguem ver melhor em telas pequenas. Isso é o que o Flutter já criou para gente. Vocês podem ver que aqui na primeira linha ele está importando do Flutter básico, do pacote básico do Flutter, um arquivo chamado material.dart. A gente até poderia ir olhar e tentar analisar, mas vocês podem ver de cara que é um arquivo que importa uma centena de arquivos, é centena mesmo, 170. Mas na prática ele está importando padrões do Material Design, como vai ser a barra do app, como a gente pode aplicar tema, como a gente coloca uma barra inferior, tipos de botão, barra de botões e por aí vai. A gente vai vendo vários deles enquanto a gente estiver fazendo. Uma coisa mega importante: não é obrigatório o uso de Material. Quase tudo que a gente faz em Flutter é baseado no Material, mas não é obrigatório seguir o Material.
A gente vai ver alguns itens sem utilizar o Material, mas via de regra, quase todo mundo cria o projeto baseado em Material. Como a gente viu, o Dart sempre chama um void main ao inicializar qualquer programa. Nesse void main, a gente tem o run app, que vem do pacote base do Flutter. Ele chama aqui um widgets binding. Já vamos falar de widgets. Ele aqui está iniciando o nosso aplicativo, chamando a função myApp. Nesse caso, a função não é uma função em si. Ele é um widget. O que é um widget? Se a gente pensar, para quem já estudou HTML, é qualquer tipo de nó HTML. Para quem já usou o Jetpack Compose ou o SwiftUI, são os elementos que a gente também tem visuais de tela. No Flutter, eles são qualquer tipo de elemento que a gente vai querer colocar na nossa árvore de visualização. Vou até abrir o Dry.io aqui. Ok. Ah, merda. Espero que não seja update grande. Agora que eu abri, a gente vai esperar. Depois, novo diagrama. Diagrama em branco. Branco? Ô, diabo. Quando a gente tem uma página HTML, a gente tem o componente de cabeçalho, melhor, né? De cabeçalho, na verdade. É o header com várias informações que a gente não exibe necessariamente como HTML, como title, alguma outra meta tag de link. Depois a gente cria o corpo em si, né? O body, onde a gente pode ter um título H1, depois a gente vai ter um div com um parágrafo com um texto lá. E vamos manter nesse básico. Não, deixa eu colocar. Dois aqui. O body tem como filho H1. Na sequência dele, ele tem outro filho div. Na sequência, ele tem outro... Ah, dentro do div. Era isso que eu estava querendo fazer naquela hora. Copia. Arrasta para cá. Ele vai ter um P. Chega para cá para ficar alinhadinho. Alinha aqui. Ele vai ter dois parágrafos, onde a gente vai ter primeiro um texto olá, depois um texto tchau. Isso é uma estrutura de árvore de conteúdo. Aqui no HTML, o HTML tem o filho header, e depois tem o filho body. Ficou feio aqui, mas eu vou reduzir. Ué, era para ele estar reduzido. Chega para cá. Chega para cima. Não coloquei o link nesses dois carinhas. Mas basicamente essa é a estrutura de árvore que a gente tem. O HTML aqui tem dois filhos, e não é header, é head, a tag. Com título, depois ele tem outro nó body, que vai ter como filho os nós H1 com conteúdo. Cadê o que eu usei de conteúdo ali do canto? Não apareceu aqui, então vamos aqui na mão. Seria título. E assim a gente vai fazendo a estrutura do que a gente quer visual. No HTML, por padrão, ele começa como uma coluna pelos itens. Melhor, ele se torna uma coluna porque a H1 ele ocupa uma linha toda. Div não necessariamente... Por padrão, ele ocupa uma linha toda, na verdade. Ele é display block. E por aí vai. A gente segue no Flutter
um esquema de nós também que a gente vai chamar de widget. Só que aqui não vai ser HTML, não vai ser Head, não vai ser Body, vão ser widgets próprios do Flutter. E como a gente sabe quais são esses widgets, a gente vai na documentação de catálogos de widgets do Flutter. A gente vai consultar bastante eles aqui, mas por enquanto vamos analisar primeiro o código que ele gerou. Ele criou um widget chamado MyApp, que é o que o RunApp invoca. E aí aqui a gente tem uma classe MyApp que estende um tipo de widget que é sem estado. Por que ele é sem estado, a gente vai ver na frente. Vou deletar aqui a penca de comentários que ele já inseriu. Esse widget, ele vai exibir o que sempre vai estar no conteúdo build dele. A gente pode ter outras funções dentro dele, quando a gente começar a colocar eventos de onClick, caso fosse para web, evento de mouseover, evento de scroll, para saber quando chegar num ponto que acabar a parte visual do scroll ele fazer alguma coisa. A gente pode ter outros métodos dentro do widget, mas ele tem, por padrão, o build, que é o que vai retornar o conteúdo que ele vai imprimir. Ou seja, a gente tem o primeiro nó, MyApp. Deixa eu fazer um... Opa! Deixa eu fazer um... Seleciona tudo. Cola aqui. Eu tenho o MyApp, que é o meu nó principal. E dentro dele, eu vou retornar um nó chamado MaterialApp. Vou até deletar esse aqui de cima. Que é um outro nó, que é um outro widget. Se a gente passar o mouse aqui, ele vai mostrar todas as propriedades e métodos que ele tem por padrão. O legal de saber de cara é que ele está instanciando um widget que vai configurar inicialmente propriedades que vêm do Material Design. A gente vai ter um controle de temas baseado no conceito do Material Design. Ele vai ter um título, como toda propriedade, todo componente geral de aplicativo teria. A gente vai ter qual que vai ser o primeiro nó dentro dele, e a gente tem outras funções que a gente vai ver na frente, como, eu quero ter várias páginas, a gente vai utilizar rotas. Eu quero saber qual que é a rota inicial, qual que é a rota que carrega depois, a gente também vai cadastrar por aqui. Eu quero ter aquelas mensagens que pipocam ali embaixo, o snack bar ou o toast, a gente vai usar o scaffold messenger aqui. Eu quero ter a capacidade de debugar para acessibilidade no aplicativo. Isso é uma coisa legal do Material. A gente vai ligar aqui o debugger de semântica, que é relacionado à acessibilidade. E várias outras coisas que a gente vai ver conforme for evoluindo. Então, dentro do Material App, eu coloquei que ele tem um título, que ele tem um tema e que ele tem um nó principal. Isso aqui a gente pode considerar como se fosse o head do nosso aplicativo, onde a gente está colocando um title e um padrão de tema. Esse padrão de tema eu estou colocando que a paleta... É paleta? Porque de guitarra é palheta, então essa é paleta. Nossa, agora eu estou em dúvida. A palette, padrão de cor primária do aplicativo, vai ser azul. Ele até mostra aqui os tipos de azul. Aqui ele sempre mostra no Android Studio qual que é a cor específica. E fechando esse aplicativo, ele está chamando como conteúdo principal, como Home, mais um widget chamado My Home, que está instanciado aqui embaixo. E vai ser um widget um pouquinho mais complexo. A gente não vai explicar toda essa funcionalidade hoje. Hoje sim, mas não nesse vídeo. Se vocês perceberem, na hora do RunApp,
ele passou como constante, e aqui na home ele também está passando como constante. Por quê? Se vocês olharem tudo que tem aqui dentro de MyApp, ele não está recebendo nada que seja dinâmico. Algum parâmetro que o RunApp poderia variar e passar para ele. Então, esse MyApp está sendo um widget que não vai ter variações nele em si. Os filhos dele podem variar, mas ele não vai variar. E aqui, na home, a gente também está passando a home como constante. Aqui tem uma pegadinha conceitual. A gente está passando um título constante que ele vai receber. A gente pode ver aqui no constructor do My Homepage, ele sempre vai receber uma chave de identificação, que a gente é um parâmetro opcional, mas a gente colocou que título é um parâmetro obrigatório. Ele está até setado aqui embaixo. Vou deletando os comentários enquanto a gente explica. Eu, pessoalmente, prefiro demais vício de outras linguagens que a gente tem aqui na frente. Olha, eu tenho essas propriedades, e aí quando eu criar o constructor, eu já vi que eu tenho a propriedade instanciada. O padrão, o validador de código do Flutter, ele coloca para ser depois. Eu acho bizarro. Sempre que eu posso, eu comento esse validador. Esse widget ele está estendendo de um widget stateful, ou seja, é um widget que vai guardar estado. O conceito de estado, a gente vai entrar em detalhes um pouquinho mais na frente. Eu vou dar bem um overview agora, que a gente tem que entender como ele está funcionando aqui. Então, a gente tem um instanciamento do My Homepage, recebendo o título, e a gente está colocando que o estado inicial, a criação do estado dele, vai vir de outra função, que é o MyHomePageState. Eu falei função, aqui eu também falei função, mas na verdade é classe. Quando a gente está falando de widget, é classe. O underscore significa que é uma classe privada. Normalmente a gente trabalha assim dentro da arte do Flutter. Então a gente tem aqui embaixo a classe MyHomePageState, que estende um estado de MyHomepage, que é essa aqui. Ou seja, a gente vai ter, num primeiro momento, um estado dessa página, dessa classe. Dependendo do que a gente interagir com ela, ela vai mudar o estado, que a gente já vai ver o que ele executa. Mais uma deleção de comentário. A gente inicia uma variável inteira, que é um contador como 0, e a gente cria uma função dentro, que vai ser o que a gente vai acionar no clique do nosso botão mais, increment counter, que ele vai mudar o estado para counter mais mais. Para quem não está acostumado a isso, counter igual a underscore counter mais 1. Opa. Quando ele muda esse estado, ele está alterando essa propriedade e vai renderizar de novo esse widget com essa alteração de estado. Ele vai alterar mantendo o counter como counter mais 1, ou seja, counter 1. E o que ele imprime em si, o que ele renderiza, cada vez que ele muda o estado, é o que está dentro do build. O que está dentro do build? Um widget que a gente vai usar à torta e à direito, que é o scaffold. Ele acaba sendo dentro do material, é como se fosse um container para todo o conteúdo da página, fosse realmente o body. Não seria realmente o body, seria como se fosse o HTML mesmo. Porque dentro dele vai estar o app bar, poderiam estar outras propriedades. Aqui a gente pode ver uma penca lá, app navbar, ele tem o body. A gente pode até colocar botões de ação flutuante, que a gente vai usar mais de uma vez. Mudar o fundo dele.
colocar algum widget no fim dele, por aí vai. No começo, a gente vai começar tendo um app bar, que por padrão é esse componentezinho aqui, que vai chamar o widget app bar com o parâmetro, um dos parâmetros que ele tem, título, que também é um widget. Pode ver, quase tudo que a gente vai receber são widgets. Raramente a gente vai ter alguns que não são. E aí a gente vai usar um dos primeiros widgets básicos, que é o text. O que o text está fazendo? Ele está pegando o widget.title. Da onde vem esse widget? Ele reconhece que esse estado pertence a esse widget, My Homepage. Então ele está pegando o título relacionado ao widget original. Deixa eu voltar para o que eu estava desenhando ali. My app tem o material. Deixa eu deletar tudo que está aqui embaixo. Eu falei que eu ia fazer básico, pessoal. A ideia aí, passo a passo. Mesmo para quem não tem alguns outros conhecimentos. Do material, a gente criou o My Homepage. No momento a gente só tem ele, a gente colocou ali como home e não criou mais nada. Mas no material a gente criou. O que eu vou usar de propriedade aqui? Vou usar isso aqui. Title Flutter Demo. E também não cria outro. O que foi o outro que criou mesmo? Ah, o tema. O time, que tem outro filho. Vou copiar isso aqui, tá? Mais fácil. Ficou esquisitinho, mas tudo bem. Dentro do My Home, a gente vai ter o state. Melhor, não. O My Home vai ter a propriedade title, que é o que a gente passou. O que a gente passou? Flutter Demo Homepage. É a minha ideia de fazer esse draw e eu tá ficando bem feinho, mas eu espero que conceitualmente fique legal. Beleza, e dentro do My Home eu vou ter a variação de estado dele, que seria o My Home Page State. E o My Home... Opa! Clica fora, beleza. Dentro do My Home Page State eu tenho um scaffold. Dentro do scaffold eu tenho um app bar. Dentro do app bar eu tenho o title. E dentro desse title eu tenho o text. Não lembro qual que foi o text. Ah, ele pegou o conteúdo do título, que é esse aqui. Vou digitar melhor. Flutter Demo Homepage. Uma outra maneira de vocês entenderem essa lógica que a gente está montando de estrutura, a gente está executando o nosso... Ah, não, ele ainda está rodando de ontem. Espera aí. Eu queria que ele abrisse de novo. Deixa eu dar um stop, dar um play, beleza. Eu queria que ele abrisse esse running para mostrar um grande detalhe que eu pessoalmente não acho que ajuda como deveria ajudar. Eu acho que ainda tem muito o que melhorar. Mas tem esse botãozinho aqui, sei lá o que é, um prisma, não sei o que é esse objeto aqui não. Que ele abre o Flutter DevTools. O que é o Flutter DevTools? É uma ferramenta de debug
Não era para ele ter aberto no meu Opera. Ok, que meu browser principal é o Opera, mas agora foi. A gente pode ver exatamente o que eu estava desenhando ali. Opa, deixa eu tirar o mouse. Que é a estrutura do código. A gente tem uma app, que chamou Material, chamou My Homepage, criou um scaffold, centralizado. Cadê esse center que eu não estou vendo? Ah, aí já está no body. Volta para o Opera. No scaffold, ele centraliza um código, criando um widget de coluna, que é um dos widgets que a gente mais vai usar. Aí, isso aqui foi só para vocês verem que ele realmente cria estrutura. Aqui ele mudou a ordem. Colocou o center antes do app bar. Estranho, mas tudo bem. Aqui no body, a gente colocou que todo o conteúdo desse widget vai estar centralizado. A gente colocou um widget center. Só um minutinho. Foi mal, pessoal, tive que dar uma pausa maior aqui. Chegou a patroa na hora de comer. Então aqui a gente tem uma dos widgets que a gente mais vai usar disparado. Column. Ele serve para a gente ficar organizando direito a tela, o que vai ser coluna, o que vai ser linha, fazer o arranjo certinho. Tem alguns outros que a gente pode usar algumas propriedades dinâmicas, mas nada que chega ainda na capacidade de layout XML do Android, por exemplo. E até como o Jetpack Compose está saindo dessa lógica de stretch e tal, acho que nem vale a pena depois a gente entrar nesse mundo. Colocamos que a coluna vai ter o alinhamento central dentro da coluna, a segunda vez que a gente centraliza. E aqui a gente vai colocar tudo que tem dentro da coluna. No caso aqui só vão ter dois campos texto. O primeiro está como constante mesmo, porque ele vai estar com texto fixo. O botão foi clicado, que a gente alterou ontem. E o segundo vai ter o valor do contador. Aqui a gente está usando a interpolação de texto. Vocês podem estranhar um pouquinho pelo underscore, mas é a mesma coisa de sempre. E já vendo uma das propriedades do text, que é aplicando o estilo, vindo do tema deste contexto. Vamos ver também detalhes mais de contexto para frente. Dentro desse contexto, a gente vai pegar dentro do TextTeam, que é das propriedades que a gente tem dentro de tema, o tipo de headline 4. Até se eu deletar aqui e colocar, vocês podem ver que tem várias configurações de texto. Headline 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente poderia pré-definir cada um deles, qual que seria a cor, qual que seria o tamanho da fonte. Mas aí entra nos detalhes de layout que a gente deve fazer algum dia. Eu não sou tanto um cara de layout. Eu gosto até do Flutter, porque você não tem que pensar tanto em layout. Para fazer o básico usando o Material. E aqui por último a gente tem o Floating Action Button, que é o nosso botãozinho aqui, que só vai ser um único botão mesmo. Então a gente está usando o widget Floating Action Button. E aí temos nosso primeiro evento de clique, que aqui a gente está chamando de onPressed, que é o nome da propriedade, do método desse widget. Cadê ele? Cadê ele? Aqui. Que é ao clicar, né, ao pressionar, ele vai chamar a função incrementCounter, que é aquela que a gente viu lá no comecinho, que está adicionando mais um no counter e atualizando o estado. Ele tem um tooltip de increment. Não imagino que ele vai aparecer aqui, só na web mesmo, ou na leitura de acessibilidade. E dentro desse Floating Action Button, a gente está colocando um ícone, também é um widget. Esse aqui é um exemplo legal. Ele é um widget, mas que você passa direto um parâmetro, você não tem um parâmetro nomeado. Então, como a gente está utilizando Material, a gente já tem uma lista de icons ponto, e aqui a penca de widget que a gente tem. No caso, a gente está utilizando o add para exibir. E acabou nosso código. Agora que a gente limpou os comentários, está bem menor, mas a funcionalidade é a que a gente viu.
Dado isso, eu espero que dê para preparar para o nosso próximo passo, que é jogar fora essa tela e fazer nosso primeiro widget estático. A gente vai deixar para a segunda parte fazer algum com estado, que é listar todos os exercícios que a gente tem. Então, daqui a pouco a gente entra neles. Até mais, galera!